anunciando a boa nova do Cristo ressuscitado, está no ar o programa Voz Anglicana, programa da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou o reverendo Cláudio Linhares, clérigo da Diocese Anglicana do Recife. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos pra nossa fé partilhar, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força da esperança e na coragem de lutar. Estamos aqui na presença de Deus para oferecer-lhe, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa adoração, louvor e ação de graças, para confessar os nossos pecados, ouvir a sua santa palavra, orar pelas nossas próprias necessidades e pelas necessidades do mundo, a fim de que possamos conhecer mais verdadeiramente a grandeza do amor de Deus e proclamar, através de nossas vidas, os frutos de sua graça. Dentro de mim há cordas que acordam novos sons, que vibram com o ar que vem de dentro dos pulmões e saem pra cantar a um Deus eterno em gratidão. E saem pra cantar a um Deus eterno em gratidão. O mesmo que faz brotar a relva nas colinas é quem toma conta dessa vida peregrina.
é quem toma conta dessa vida peregrina. Quem toma conta dessa vida peregrina. Ouviremos agora mais um episódio de Força e Sabedoria. Momento para pensarmos e refletirmos a respeito de temas como depressão, medo, ansiedade, estresse. Esse quadro vai ser conduzido pelo reverendo Alfredo Barbeta, ele que é clérigo da Diocese Anglicana do Recife e também psicoterapeuta. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom.
Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Olá! Essa questão do casamento é interessante, né? Independente, obviamente, se é homoafetivo ou heteroafetivo, isso é o de menos. É uma relação, é um contrato, né? E quando há uma cisão, quando há uma quebra da confiança, é muita dor, né? É muita dor. E às vezes não é só da traição sexual, não. Às vezes é outro tipo de traição, né? A pessoa diz assim, olha, eu não me casei com você, você mudou tanto, né? Parece ser uma traição, olha, a pessoa que eu confiei, a pessoa com quem eu imaginei estar junto, está muito diferente. Qualquer quebra de contrato, ela frustra, ela gera raiva, ela gera mágoa, ela gera dor, ela gera arrependimento, enfim, é um turbilhão de emoções e de sentimentos que não são legais. A psicologia, ela se preocupa muito com isso, tanto é que tem a psicoterapia de casais, de família, a gente discute muito a relação da criança no contexto familiar, muitas das questões que nós vivemos têm a ver com a relação com as figuras paterna e materna, enfim. Quando há uma cisão, quando há uma quebra, nós estamos falando popularmente de um cristal que quebrou. E popularmente nós achamos que o cristal não pode ser colado novamente. Eu discordo disso. Eu acho que o cristal ele pode ser restaurado, e ele pode se tornar uma taça bonita novamente, pode ser redesenhado, pode ser redecorado. Porém, sempre nós vamos precisar voltar nessa capacidade que precisa ser desenvolvida do que a gente vem defendendo nessa série, que é a revisão constante do contrato. Se eu me casei com você, já com um contrato de uma relação aberta, onde eu posso sair com quem eu quiser, e você também, então esse é o contrato e nós vamos ter que trabalhar dentro deste contrato. Se eu casei com você e o nosso contrato é de uma relação fechada, onde não haja outras pessoas, onde não apareça outra pessoa, então o contrato é de uma relação fechada, e eu serei fiel a este contrato, a esta combinação. Se eu casei com você e eu acho que você pode ter relações e isso não me incomoda, perfeito. Nós não podemos desenhar um casamento que seja perfeito, nós não temos como dizer esse casamento perfeito, e hoje, cada vez mais, cada família se desenha de uma forma diferente da outra. Contudo, o que é importante para restaurar o cristal quebrado da cisão e da crise no casamento é essa certeza de que a gente não foi traído, ou se foi traído a gente pode rever, e daquilo que nós combinamos e daquilo que nós queremos que continue acontecendo. Fica muito fácil a gente dizer, você já não é mais quem eu queria que você fosse. Fale para a pessoa. E se alguém falar isso para você, busque compreender o que essa pessoa está falando. Ninguém é obrigado a conviver comigo ou eu conviver com você se a gente não quiser. Mas se houver um encontro entre nós, se houver a possibilidade da gente recombinar, vai ser maravilhoso. Mas é muito importante que no momento em que esse diálogo, que é a forma de restaurar o cristal, esteja acontecendo,
você também se coloque no lugar do outro e observe a relação. Como se você estivesse brincando de teatro. Cada um fica no lugar do outro um pouquinho e olha a relação. Para entender o que o outro está sentindo. Para compreender como é que o outro está vendo. E olhe para você para saber se você continua cumprindo com aquele contrato. Agora lembre-se, o contrato está na cabeça do outro. Nem sempre está escrito e nem sempre está naquele livro que nós assinamos. Então, é muito importante observar o que o outro e a outra pensa da relação, como é que ela está vendo e como é que ela acreditava e queria que fosse. Desse jeito, nós vamos ter casamentos bastante felizes e duradouros para criar aos nossos filhos, para viver em sociedade, para morrer juntos e para ter mais segurança, porque ninguém gosta de viver sozinho. É bem melhor serem dois do que um, já dizia o santo livro, do que viverem perdidos em seus corações. É bem melhor serem dois numa dor e serem dois num sorriso. É bem melhor serem dois numa linda canção. Na verdade, ninguém vive só por viver, mas vive pra outra pessoa. E se faz um ser completo no instante em que vive o outro. É assim. A tempestade é filha do sol, O sol amigo das plantas, as plantas são o abrigo das aves, e as aves são nossa alegria. A juventude é mais bela se está emoldurada no velho. e o velho tem mais sentido Se tem a essência do novo. Não se pode num tempo ser todas as cores, nem mesmo ter todas as faces. Até o não se completa no sim, tomando-se de mais sentido. é assim. É assim. Não se pode num tempo Ser todas as cores, nem mesmo ter todas as faces. Até o não se completa no sim, tomando-se de mais sentido. é assim. 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 As Santas Escrituras nos lembram que não é possível dissimular nem encobrir ante a face de Deus os nossos muitos pecados e maldades, e nos movem a reconhecê-los e confessá-los com corações humildes e penitentes, a fim de que possamos obter o perdão por sua infinita bondade e misericórdia.
reconheçamos e confessemos os nossos pecados com pureza e humildade de coração, dizendo: Deus, Santíssimo e Misericordioso, confessamos a Ti e mutuamente todo o mal que temos cometido, por nossa insensibilidade à dor e às necessidades das outras pessoas, por nossa indiferença diante das injustiças e da violência, por todos os nossos falsos juízos, pela falta de caridade em nossos pensamentos sobre os nossos semelhantes, pelo preconceito e menosprezo daquelas pessoas que são diferentes de nós, pelo abuso, destruição e contaminação da Tua criação e pela falta de preocupação com as crianças e as futuras gerações. Aceita o nosso arrependimento, Senhor, por Tua misericórdia e ser bondoso para conosco. Ouve a nossa oração quando a Ti confessamos os nossos muitos pecados e pela Tua fidelidade e justiça concede-nos o Teu perdão. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Se abate a esperança, Ele se achega e nos fala: olha tua irmã que caminha e luta buscando um mundo melhor. Vê teu irmão engajado que transforma a vida com sangue e suor. Cantemos a nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e vem a este mundo conosco lutar. Cantemos a nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e vem a este mundo conosco lutar. Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala: vai procurar tua irmã pra juntar-se a ela no esforço da paz. E a teu irmão vai unir-se na luta da vida que o mundo me faz. Cantemos a nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e vem a este mundo conosco lutar. Cantemos a nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e vem a este mundo conosco lutar. Quando se abate a esperança, Ele se achega e nos fala: bem junto a mim continuem, permaneçam firmes, que firme estarei. Fiquem comigo na luta, que força e vitória lhes concederei. Cantemos a nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e vem a este mundo conosco lutar. Cantemos a nosso Deus, Ele é o Senhor, Deus da vida. Vai alentando a esperança e vem a este mundo conosco lutar.
Convidamos a você que nos escuta a ouvir mais um episódio do quadro Em Memória de Mim, momento em memória dos mártires da fé, elaborado por Erlon Bezerra, membro da Missão Anglicana São Francisco em Petrolina, Pernambuco. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. O compromisso com a transformação das estruturas injustas da sociedade, o desafio a toda espécie de violência e a busca da paz e reconciliação compõem uma das 5 marcas do modo como as igrejas membros da comunhão anglicana buscam assumir, em seus diferentes contextos nacionais, a missão cristã no planeta. É nesse mesmo espírito que o bispo emérito da prelazia católico-romana em São Félix do Araguaia, no Brasil, Dom Pedro Casaldáliga, reza profeticamente, desejando que a memória dos mártires não nos deixe dormir em paz. Também nesse espírito, o apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, transformando-nos pela renovação de nossas mentes. É no lastro dessa tradição espiritual que lhes convidamos a dedicar os próximos minutos à memória de irmãos e irmãs martirizadas pelo poder opressor enquanto assumiam, em seus tempos e espaços, a cruz de Cristo e o anúncio da boa notícia da redenção da humanidade pelo amor infinito. Neste mês de junho do ano de 2020, inspiremos nossa vida cristã na memória de Bartolomé de las Casas. Primeiro sacerdote ordenado no continente americano, Bartolomé se tornou um profeta latino-americano, defensor da causa dos índios. Nasceu em Sevilha em 1474. Após estudos de humanidades, filosofia e direito em Salamanca, partiu para o Novo Mundo em 1501. Em 1513 é ordenado sacerdote. Sua conversão chega um ano depois disso, ao ler Eclesiástico 24:18, que diz: oferecer um sacrifício do fruto da iniquidade é fazer uma oferenda manchada. Dando-se conta da injustiça e tirania com que atuavam os espanhóis contra os índios, renuncia imediatamente à sua encomenda e começa a pregar contra todas elas. Seus projetos e ideais fracassaram e se viu submetido a uma profunda crise pessoal que se estendeu do ano de 1518 a 1523. Nesse ano, assume o hábito dominicano. Após um retiro de 8 anos, retoma sua atividade intervindo no Conselho das Índias. Encontra uma situação mais favorável, já que o Papa Paulo III havia promulgado a bula Sublimes Deus, na qual proclama dogmaticamente a verdade da natureza humana dos indígenas. Em 1542, no contexto da edição das novas leis das Índias, nas quais se proíbe a escravização dos indígenas, Bartolomé publica sua brevíssima relação da destruição das Índias, na qual denuncia as injustiças dos espanhóis, chamados de lobos, contra os indígenas, chamados de ovelhas. Em 1543, é nomeado bispo de Chiapas. Ali, continua a sua luta contra os colonos, fazendo um grande trabalho de conscientização. Desanimado diante da incompreensão e das hostilidades que enfrentou, renuncia a seu episcopado e regressa à Espanha.
se dirige à corte e prossegue um trabalho de grande denúncia e luta. Seu trabalho viu frutos na influência que exerceu sobre o rei Filipe. Morreu no convento dominicano de Atocha, em Madrid, em 1566, aos 92 anos de idade. Corajosamente, dedicou sua vida à denúncia e à luta contrária ao colonialismo cristão europeu contra indígenas nas Américas. Lo llamaron bandido como a Jesús. Era Dios que gritaba revolución. Concluamos este momento no qual prestamos nossa reverência à memória desses irmãos e irmãs, mártires de nossa esperança no Deus libertador, com a coleta dos santos e santas de nosso livro de oração comum. Onipotente Deus, que deste a cada um desses teus servos e servas a ousadia de confessar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diante das autoridades deste mundo e a coragem de morrer por nossa fé, concede que sempre possamos dar a razão da esperança que está em nós e sofrer alegremente por amor de nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Caminharemos unidos e nossos pés, nossos braços sustentarão nossos passos. Não mais seremos a massa, sem vez, sem voz, sem história, mas uma igreja que vai em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos e nossa fé será tanta que transporá as montanhas. Vamos abrindo barreiras, pois somos povo que vai em esperança solidária. Caminhar é preciso, caminharemos unidos e o reino de Deus teremos como horizonte de vida. Compartiremos as dores e os sofrimentos e as penas, levando a força do amor em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos e nossa voz no deserto fará brotar
Deus que está entre nós, em esperança solidária. Chegamos ao momento da reflexão do dia. A nossa convidada de hoje é a senhora Noemi Kazuko Baiu, ela que é formada em licenciatura em Educação Artística e membro da missão da Santa Cruz, em Florianópolis, Santa Catarina, da Diocese Meridional. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. O capítulo 13 de Mateus apresenta 6 parábolas e 7 comparações com o reino dos céus, como vimos nos domingos passados. A partir de um curso com o biblista Francisco Rufino, aprendi a observar o texto sob o olhar da teologia popular. E alguma coisa dentro de mim mudou quando leio a Bíblia e gostaria de compartilhar com vocês a parábola da semente de mostarda e da mulher com fermento. Eu lia essas parábolas e romantizava, achando lindo a história da pequena semente de mostarda que crescia mais do que tudo e o fermento que transformava o trigo em pão. Mas entendi que as parábolas tinham um contexto social muito forte. Na época de Jesus, o trigo representava a pureza e a semente de mostarda era considerada uma praga que atrapalhava a plantação de trigo. Portanto, ninguém plantava semente de mostarda, muito menos no seu campo. A pequena semente de mostarda representa as ações que vêm para mudar a ordem injusta estabelecida pela sociedade, representada pelos campos de trigo. E a pequena semente vai crescer e vai se tornar abrigo para os pássaros, que também eram consideradas pragas que atrapalham a plantação. Na época, os judeus se consideravam os puros e excluíam os impuros. E isso era aceito. Todos aceitavam isso. E quantos fatos assim temos visto na nossa sociedade atual, no nosso país e no nosso mundo? E nós também acabamos nos acostumando com a desigualdade social e achamos normal. A realidade das pessoas negras, das indígenas, das pobres, das mulheres. Dizemos, não adianta falar, não adianta fazer nada, não vai mudar nada mesmo. Deixa assim, é assim mesmo. E podemos enumerar vários fatos assim. Mas as palavras de Jesus nos mostram o mundo visto pelo lado das pessoas excluídas, as consideradas impuras, o lado mais fraco. E agora, olhando para a parábola do fermento, nós temos a ideia, atualmente, de fermento para pão, aquele pacotinho bonitinho na geladeira ou aquele pozinho que misturamos na água. Mas na época de Jesus, o fermento era bem escuro, pegajoso, mal cheiroso e era trabalho de mulher. Numa época que a mulher não era nem contada quando se falava em número de pessoas. Jesus valoriza a mulher que pega a farinha, algo considerado puro, e trabalha com o fermento, que era considerado sujo. E assim, tudo se transforma através da fermentação. O resultado é o pão, o alimento.
Jesus está falando nestes 3 versículos de uma necessidade de mudança radical nos valores da sociedade. Este é o reino de Deus. Vocês podem estar perguntando, onde é que está escrito tudo isso? Eu também, no início pensei assim. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais coisas eu vou descobrindo. No início deste capítulo 13 de Mateus, Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Muitos olham e não veem, ouvem e não escutam e nem compreendem. Desse modo, se cumpre para eles, para estas pessoas, a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim, eles não podem ser curados. Eu proponho que a gente leia de novo o capítulo 13 de Mateus, mas com o olhar de Jesus, porque esses versículos 31 a 33 está dentro desse contexto. Esse contexto de Jesus ensinando aos discípulos com todo o amor. Tenho certeza que vão conseguir ouvir alguma coisa diferente. Que a gente possa responder para Jesus: eu ouvi, e agora, por favor, me ajuda a fazer o que você ensinou.
Afirmação de fé. Como resposta à palavra de Deus, façamos a nossa afirmação de fé. Cremos em Deus, cremos na força das pessoas pobres, na audácia das pessoas poetas, na ousadia dos profetas, na inspiração das artistas. Cremos em Jesus, cremos na humildade para servir, na coragem de transformar, na alegria de celebrar, no respeito às diferenças, no pão para toda mesa, no conforto para toda tristeza. Cremos no Espírito, cremos na esperança de recomeçar, na beleza do gesto solidário, na justiça para toda opressão, na compaixão diante da dor, no amor, dádiva divina humana. Amém. Venham, celebremos a ceia do Senhor, façamos todos juntos um enorme pão, preparemos muito vinho como de Canaã. Que as mulheres não se esqueçam do sal, que os homens tragam o fermento, que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Pronto, sigamos a receita do Senhor, batamos todos juntos a massa com as mãos e vejamos com alegria como cresce o pão. Que as mulheres não se esqueçam do sal, que os homens tragam o fermento, que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Porque hoje celebramos o encontro com Jesus. Hoje renovamos nosso compromisso com o reino. Ninguém ficará com fome, 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 ninguém. Pronto, sigamos a receita do Senhor, batamos todos juntos a massa com as mãos e vejamos com alegria como cresce o pão. Que as mulheres não se esqueçam do sal, que os homens tragam o fermento, que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Porque hoje
Olá, esta é a meditação baseada no Devocionário Sementes, que é uma publicação da Diocese Meridional da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Os textos bíblicos para a liturgia deste dia 9 de julho de 2021 são tirados do Salmo 85, versículo de 8 a 13, do livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo de 1 a 12, e da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo de 2 a 18. A meditação tem como título Misericórdia, Senhor, e foi feita por Noives Rosa da Silva, de Presidente Castelo Branco, Santa Catarina. Estamos vivendo em tempo de pandemia da Covid-19. Por conta do isolamento social, estamos vivendo experiências diferenciadas em nossa vida de fé. As orações são o conforto e a força das pessoas em meio a uma situação de doença, ansiedade e crise econômica. Ao mesmo tempo, temos ao nosso redor um panorama de injustiças sociais gritantes. A profecia de Amós é um chamamento ao povo escolhido de Deus para olhar para a falta de honestidade, a fim de verem quantas desordens aí existem e quantos oprimidos há em seu meio. Fomos escolhidos para receber a palavra que traz vida e libertação, e o que temos feito para diminuir a dor e a aflição das pessoas oprimidas? Está escrito no Salmo 85, versículo 11, a verdade brotará da terra, e lá dos céus olhará a justiça. Oremos. Deus eterno, em cujo reino perfeito nenhuma espada é desembainhada a não ser a espada da justiça, e nenhuma força é conhecida a não ser a força do amor, guia-nos e inspira o trabalho de quem luta pelo teu reino, para que todas as pessoas encontrem segurança no amor que afasta todo medo e na companhia bendita de todos os santos e santas, revelada em Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Queiram beber tua palavra na vida, é qual semente que brota, torna-se bom alimento, pão que não
semear, para que ao fim do horizonte se veja o reino de Deus. Chegamos ao final do programa Voz Anglicana de hoje. Gostaríamos de mandar um abraço aos nossos ouvintes da Rádio Sou IAB, a Rádio Anglicana na internet. E também um grande abraço aos ouvintes das rádios Batalha FM e Comunitária Bela Vista, que na cidade de Batalha, no Piauí, retransmitem o nosso programa para a cidade e para a região. Encerramos o programa Voz Anglicana de hoje com uma coleta do próprio 9 do Tempo Comum. Bondoso Deus, mostraste-nos através de tuas ações de amor e serviço ao próximo que somos chamados a te seguir. Concede-nos a graça do teu Espírito Santo para que sejamos consagrados a ti com todo o nosso coração, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Fique com Deus e até amanhã, quando estaremos de volta com mais um programa Voz Anglicana. Abre